Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Um pedacinho do Maná dos Céus que nós estamos falando acerca do ministério da oração. Hoje, amado, eu gostaria de convidar vocês a ler um versículo que se encontra no livro de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 e o versículo 25, onde o apóstolo Paulo diz assim: orai sem cessar. E o versículo 25 ele diz: orai por nós. Primeiro o apóstolo aconselha que devemos orar sem cessar. E depois ele pede que orássemos pelo ministério dele. Antes de eu entrar na mensagem, amados, eu quero mandar o meu abraço fraterno a todos os ouvintes da mensagem do presbítero Gregório, que está sendo transmitido através do canal do rádio FM 106.1 de Bacabal, Maranhão, através do obreiro Antônio Filho, e também aos todos os ouvintes da rádio El Shaddai Vida, que recebe a mensagem do presbítero Gregório através da programação do pastor Roberto. Um grande abraço a todos vocês, um grande cheiro no coração de todos vocês. Vamos à palavra de Deus hoje analisar, amados, aquilo que Deus tem para cada um de nós, aquilo que o Senhor quer que nós venhamos verificar por meio da sua palavra. Apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. E depois ele pede que orássemos pelo ministério dos pregadores. Existe algumas razões, amado, para termos uma vida no altar, uma vida de oração constante, persistente, vigilante e vencedora. Primeiro é porque este foi o ministério do Senhor Jesus. O ministério do Senhor Jesus não acabou com sua morte. Seu trabalho não findou com a sua morte, amado. O seu trabalho aqui terminou, mas quando ele ressuscitou e voltou para a destra do Pai, para a glória, ele começou um outro trabalho para nós, tão importante quanto o que havia feito antes. Um outro trabalho muito importante. E isso não pode ser separado do seu trabalho anterior, pois necessário para completar a nossa salvação. Se nós analisarmos livros de Hebreus, capítulo 7, verso 25, veremos que através deste trabalho, ele completa a nossa salvação. Ao lermos em Hebreus, é por isso ele pode hoje ajudar a cada um de nós. Hoje e sempre, salvar as pessoas que vem até Deus por meio dele, porque Jesus vive para sempre e a fim de pedir a Deus em favor de todos aqueles que se aproximam dele. Jesus deixou bem claro que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele deixou bem claro que ninguém vem ao Pai. Ele não disse vai ao Pai, ele diz vem ao Pai, porque ele e o Pai é um só. Então precisamos chegar até Jesus por meio da oração,
apresentar ao Pai a nossa petição por meio do ministério de Jesus, por meio do nome do Senhor Jesus. Pedir a Deus em favor de todos. Este versículo nos diz que Jesus é capaz de nos salvar. Não apenas em parte, mas totalmente, completamente, com absoluta perfeição. Porque Ele não morreu por acaso, mas para que todos pudéssemos viver. O que todos pudessem ter vida e vida abundante. O versículo também nos diz para qual propósito Ele vive agora. Para interceder a Deus em nosso favor, para orar. Orar é a principal atividade dele nesse dia. Sempre que o inimigo da nossa alma entra na presença de Deus para nos acusar, nós temos um advogado fiel, que estará nos defendendo, intercedendo por nós na presença do Pai. O mesmo pensamento pode ser encontrado no desafio marcante e triunfante do apóstolo Paulo em Romanos 8:34. Será que alguém poderá condená-lo, diz o apóstolo? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à destra ou à direita de Deus. E Ele intercede a Deus em favor de nós. Se temos comunhão com Jesus Cristo em sua obra atual, precisamos passar tempo em comunhão com Ele. Passar tempo em adoração. Precisamos tirar tempo para oração. Precisamos nos entregar à oração. Por constante, persistente, vigilante. Eu gostaria que os irmãos compreendessem isso. Estou batendo nessa tecla para que os irmãos compreendam que é necessário orarmos. Orar e orar. Eu não conheço nada que tenha me impressionado tanto quanto a importância de orar em todo o tempo. Por isso o apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. Uma oração constante. Considerando isto como principal atividade de todos os cristãos. Esta deve ser atividade meu, seu, de cada cristão. Essa atividade é meu. O Senhor que ressuscitou. Eu quero ter comunhão com Ele. E tenho pedido ao Pai que não importa o que Ele me peça, que em todo momento eu possa ser um intercessor, um homem de oração, um homem que saiba orar e que passe, não que seja muito tempo em oração, mas que tire tempo de oração a Ele. Porque nessa nossa vida secular, amado, o corre do dia a dia. Eu, por exemplo, levanto de madrugada para ir trabalhar. Trabalho 12 horas consecutivas. Mas saio de casa 4 horas da manhã e volto 8 horas da noite. Mas eu procuro tirar um tempo de adoração a Deus. O ministério de intercessão é um ministério glorioso. É um ministério poderoso e todos nós podemos ter parte nisso. O homem ou a mulher que por motivo de doença está longe da comunhão com os irmãos, pode ter parte nisso. A mãe ocupa muito seu tempo, muitas vezes no afazeres dos dia a dia. A mulher que cuida dos seus afazeres domésticos, perde muito tempo nos seus afazeres e quase não tem tempo. Então cabe muitas vezes nós que somos intercessores a interceder pela nossa esposa, pela mãe dos nossos filhos. Ela pode orar, ela pode clamar, mas muitas vezes o seu tempo é muito limitado.
Experimente um dia fazer o trabalho de uma mulher. O trabalho que uma mulher faz em casa, amado. Para você entender o tanto que esta mulher cansa no seu dia a dia. Então, muitas vezes ela não tem tempo para orar. E nós precisamos orar pela nossa esposa. Cobrir a nossa esposa com a cobertura da oração. Muitas vezes as pessoas criticam as esposas dizendo que ela não é uma mulher de oração. Mas nós não sabemos se ela está no secreto só com Deus em oração e adoração. Nós não sabemos, amado. Existe uma outra razão para uma oração constante, para uma oração persistente. É ser alvo da misericórdia de Deus, obter a graça para ajudar em tempos de necessidade. Ao lermos o livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 16, um dos versículos mais simples e doces da Bíblia, por isso tenhamos confiança, diz o apóstolo, e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça, sempre que precisarmos. Apóstolo diz que Ele irá nos ajudar. O Senhor irá nos ajudar. Essa palavra nos mostra claramente que Deus nos deu para sermos um intercessor, para ter uma vida plena e usufruir de uma forma pela qual podemos buscar a misericórdia, obter esta misericórdia gratuitamente. Esta forma é a oração, uma forma ousada e confiante de nos aproximarmos do trono da graça de Deus, o lugar mais santo, na presença de Deus, onde nós estaremos falando com Ele, como exercendo o nosso papel de sacerdote. Jesus Cristo é o sumo sacerdote, que entrou em nosso lugar, no Santo dos Santos, e é Ele que nos dá a possibilidade. Ele disse: se vocês pedirem alguma coisa ao Pai, em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, meu amado, minha amada, ouvinte da palavra de Deus, precisamos de misericórdia e de graça. Precisamos ser alvo da misericórdia de Deus. Ou toda a nossa vida e o esforço serão completamente um fracasso. A oração é a forma pela qual obtemos a nossa vitória. Existe uma graça infinita à nossa disposição, mas nós muitas vezes negligenciamos o período de comunhão com Deus e muitas vezes deixamos de lado a oração. Então precisamos ter disposição a orar a Deus. Se pudéssemos entender a plenitude da graça de Deus, que foi nos concedido, a profundidade, a largura do amor de Deus, então nós voltaríamos a passar mais tempo em oração. À medida que nós fôssemos recebendo a graça de Deus, determinada pelo meio das nossas orações, nós ficaríamos muito mais tempo na presença de Deus. Quem não sente que precisa mais e mais da graça de Deus? Quem não sente que necessita da comunhão de Deus? Então peça, amado, por isso, seja constante, persistente em seu pedido. Seja desesperado e dedicado em seu pedido.
Deus se agrada quando pedimos a Ele, por isso Ele nos concedeu que tivéssemos o poder da fé. E Ele nos deu o seu Espírito. O Espírito de Deus, Ele ora por nós com gemido inexprimível. E Ele se agrada com a nossa fé. Por causa da nossa insistência, Ele nos levantará, nos dará o que precisamos. Quando chegarmos na presença dEle, então iremos nos transbordar da sua misericórdia, da sua graça. Amanhã eu estarei falando sobre próximas razões para orar, amado, para buscar a presença de Deus. Este é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.